Tricolores, pessoal. Renato mais uma vez se provando o pai do Inter, né? Brincadeiras à parte, né? E o Fluminense não cansa de né? surpreender, né? Só foi o primeiro jogo, né? Brincadeiras à parte. Antes da gente começar aqui nossa análise, peço que você dê aquela moral pra gente. Curte, comenta, compartilha. É muito importante pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui no nosso canal, trazendo os vídeos aí pra vocês, ter essa interação aí do nosso canal com vocês, é muito importante. Então peço essa ajuda aí pra vocês. Dê o like, comente e vamos falar. Fim dessa zica, está todo tempo perdendo, 5 derrotas seguidas, enfim, Fluminense vence no jogo importante, jogo de mata-mata, e vamos começar a análise da partida. Vou começar. O Fluminense, como eu iniciei falando no começo do vídeo, não cansa de surpreender, porque se você pega a reação da torcida, tá nas redes sociais, o fim do primeiro tempo, todo mundo, tô sem acreditar, o Fluminense estava ganhando no Beira-Rio, depois de uma sequência de 4, vamos botar 3 derrotas, porque é a 4 do Mundial. Fluminense ganhando no Beira 5, né? No Foi caso, 5, foi 5. Fluminense. Então assim, a gente achava que no Beira Rio era um jogo para vir com empate e vir bem. Se viesse com empate, ou então um placar de no máximo ali, um gol de diferença para eles, de repente o Fluminense vai lá e ganha. E com 2 gols do Everaldo. Então assim, termina o primeiro tempo, é uma surpresa com relação ao jogo. E a postura do Fluminense de neutralizar as principais peças do Inter, o Alan Patrick toda hora tinha alguém colado com ele, se ajudou muito nessa criação. E o Martinelli também, que até se estranhado bastante parte do jogo, estavam revezando nessa do Alan Patrick, mas todo tempo alguém nele, porque realmente quem cuidava da criação e o Inter sentiu muito. Então foi neutralizado nesse sentido. Você vê os melhores momentos do Inter no jogo geral, é o gol. É o gol. O Fluminense, além dos dois gols, tem aquela boa arrancada do Senna, que ele dá voltando para o Everaldo, que chega travando com o zagueiro. E você tem no final do jogo a finalização do Senna por cima. E o Lima, quando ele, em vez de chutar, chuta o Lima, ele dá voltando o Hércules passa da bola. Teve lá no canal também, segundo tempo. Mas mesmo aquela jogo, o goleiro até encaixou. Então, assim, o Fluminense, de geral, fez uma partida muito equilibrada, sabia o que estava fazendo. A bola no começo do jogo queimou um pouco no pé, mas mesmo assim o Fluminense achou espaço. Depois isso, quando tranquilizou, tocou muito bem bola. Thiago Silva, uma partida impecável com relação à leitura. Hoje ele tirou bastante. Muito importante, até que acho que o Inter teve uma cabeçada com o Vitão que foi para fora na bola aérea. De resto, o Fluminense neutralizou o Inter. O Martinelli é uma partida muito boa, o Hércules muito correto, o Serna é uma partida absurda no Serna. E o surpreendente Everaldo fez os 2 gols, confiante nos 2 lances. Chegou finalizando de primeira, não teve medo, no segundo, uma bola que não é fácil. Ele pega chapando ali direto, sabe? Geralmente você acaba até isolando aquela bola, mas quando o cara tá na confiança depois do gol, foi lá, fez os 2 gols e garantiu a classificação. Primeiro jogo, encaminhou a classificação do Fluminense para as Copas do Brasil, surpreendendo porque eu não tinha tanta expectativa depois do que eu vi nos últimos jogos, nos jogos anteriores aí, eu não estava com uma expectativa tão boa para o jogo, mas o Fluminense foi uma partida muito correta. O Guga improvisado não comprometeu. Foi o primeiro tempo bom, o Guga. Agora no segundo eu achei ele um pouquinho apagado, talvez pela questão física, mas o Canóbio, aquele muito voluntarioso, ajudou bastante o Guga lá. O Canóbio, o problema dele é do meio campo para frente com a bola. Se ele puder jogar o jogo todo sem pegar na bola, é um jogador muito importante. Agora, se com a bola no pé, para dar passe, para ajudar na armação, para finalizar, aí já é um problema sério. Mas também foi muito importante. O Soteldo a gente viu muito pouco, parecia que ia jogar bem, aí se machuca. O Hércules corretíssimo. O Nonato, com esse do jogo. Não gostei do Nonato. Deu uma chançada, mas depois eu acho que acho que o segundo tempo ele melhorou um pouquinho. Foi uma partida nota 5, porque ele ajudou ali nessa equilibrar ali a zaga. O Freitas praticamente não teve dificuldade. Então, assim, foi uma partida muito boa do Fluminense. Renato mexeu voltando a colocar o Keno, que precisa voltar a ganhar confiança. Voltou a botar o Ganso, que também é outro jogador que precisa voltar a ganhar confiança. No geral, muito bom, e a vitória eu acho que é o principal, né? Eu acho que ali também falou do Keno, eu acho que é importante a gente, principalmente nessa janela, do que o Fluminense está procurando, né? Porque vendo esse jogo, eu vejo a necessidade do Fluminense ter mais alguém potente do outro lado, assim como o Serna foi nesse jogo de hoje. O Serna, para mim, fez uma partidaça, praticamente
Se a gente tinha, claro, é diferente, né? O Aras, jogador de seleção colombiana e tudo mais. Mas hoje o ataque do Fluminense, também o Everaldo foi decisivo, mas o ataque do Fluminense hoje foi o Serna. O Serna partindo pra cima, o Serna driblando 1-2, no lance do segundo gol também, que ele tira 2 jogadores do Inter, acha uma belíssima assistência. Hoje o ataque do Fluminense foi o Serna. Claro que o Everaldo felizmente fez os gols, mas ali falta ainda mais um capricho a mais o Fluminense no último momento de finalizar, de definir as jogadas, né? E de fato acho que se o Serna foi muito bem hoje, faltou acho que alguém assim também na outra ponta, que assim, o Canóbio a gente sabe, não dá pra, ele não vai entregar a mesma coisa, infelizmente. Então se o Fluminense tivesse outro jogador ali potente, driblador, que vai pra cima, que finalizador, que consegue também de certa maneira ajudar também na marcação, também o Serna ajuda bastante na marcação. O Fluminense tem muito a ganhar em questão desse ataque do Fluminense, que a gente tá com dificuldade de fazer gols. Hoje a gente conseguiu fazer dois, mas ainda é um problema persistente, um problema que o Renato vai ter que resolver para os próximos jogos. E para mim, com certeza, vai ser depender dessa janela do Fluminense, o que ele vai trazer, se vai acertar ou não. Porque de opção, da maneira que eu estou falando, a gente tem Keno. Só que o Keno, o que pega bastante também é a parte física dele. A gente não sabe se o Keno joga os 90 minutos inteiros. Está sendo algo muito difícil ele conseguir jogar 90 minutos inteiros. Então, fica esse dilema. Mas eu acho que a gente tem a ganhar se a gente encontrar um jogador por ali. Mas eu acho que todas as cobranças que nós estamos fazendo nos últimos dias, independente da vitória que a gente fica feliz, deve continuar fazendo essas cobranças. Porque o Fluminense vence, mas, por exemplo, hoje pensou em jogar com 3 zagueiros. A gente ia ver o Thiago Santos ou o Manuel. Que tá sem lateral, porque, né? Exatamente. Então, e aí se algum dos caras machuca, vai botar os dois no fogo, sabe? Então a gente precisa de mais um zagueiro, mais um homem de meio de campo. A gente não sabe qual vai ser a situação do Ganso. Continuamos precisando de um atacante de lado e de um centroavante, entendeu? Então, assim, as cobranças que nós fizemos desde os últimos dias de contratação devem ser mantidas. A gente não pode deixar esfriar, porque esse elenco é um elenco curto, muito curto. Então, faltou uma peça, a gente vai ter problema na reposição, porque vai faltar. No banco falta muita qualidade, como o Mudes falou. Se tivesse alguém do outro lado bem, da pressão que nós estávamos fazendo em cima da equipe do Inter, seria totalmente diferente. Até porque o Serna segurou praticamente o lado esquerdo do Inter, porque o Serna estava atacando muito. Então, isso aí acaba segurando até o atacante para não ir tanto. Então, por exemplo, o Samuel Xavier não sofreu muito, porque os caras estavam ligados no Serna. Quando você tem um atacante para fazer aquilo dali, acaba que tira um pouco dessa pressão em cima do lateral de forma defensiva. Então, se a gente precisa de mais opções no banco para conseguir rodar meio campo, ataque e também na defesa, pelo menos um para a gente chegar, quem sabe, forte nesse final de temporada, que mesmo com o Fluminense não se ajudando, vem se desenhando de uma maneira muito boa, interessante, viu? É levar as copas, né? Parece que vai ser realmente o caminho. O Fluminense conseguindo carimbar essa classificação para a Copa do Brasil na próxima semana, se tudo der certo, já joga as oitavas da Sul-Americana também e fica aí realmente o caminho. Se na Copa do Mundo de Clubes o sarrafo estava bem alto, mas mesmo com esse sarrafo bem alto, faltou elenco, que a gente perdeu o Martinelli, o Freitas estava de certa forma jogando até bem na Copa do Mundo, a gente perdeu ali 3 Samuel Xavier, perdeu 3 peças, pronto, o Fluminense já não conseguiu desempenhar tão bem. Então em partidas de Copa vai ser fundamental a gente ter outras opções que possa não deixar cair tanto o nosso nível. Então vem se desenhando ser realmente o caminho do Fluminense da temporada. Claro que o Campeonato Brasileiro é muito importante, a gente precisa melhorar essa campanha do Campeonato Brasileiro, mas pensando em título, realmente está se desenhando aí para as Copas. E vamos lotar o Maracanã nos próximos jogos, vamos acreditar no Fluminense. É o que tem, e estamos seguindo, estamos passando, todo mundo está calado, ninguém está botando fé, o Fluminense vai passando. Acho que a gente tem que focar agora nas Copas mesmo. No Brasileiro ficou uma situação muito complicada, tem que pontuar para não pensar em brigar lá embaixo. Mas o nosso campeonato é nas Copas, principalmente na Sul-Americana, que ficou um caminho interessante. Tá bom, pessoal? Mais uma vez a gente pede que você se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe com aquele amigo seu tricolor, compartilha com a família, deixa sua opinião, quem foi o melhor jogador na partida de hoje aí nos comentários,
Nós vamos estar comentando e olhando todo mundo. E vamos juntos. Saudações tricolores. Saudações tricolores, até os próximos vídeos. Valeu!